que é um íon? Então, o conceito de íon é um átomo ou molécula com carga elétrica obtida pelo ganho ou perda de elétrons. Então, quando houver um desequilíbrio entre prótons e elétrons, você tem um íon. Então, vamos pegar o exemplo de um átomo. Vamos pegar esse átomo aqui que pertence ao elemento hidrogênio. Então, é um átomo de hidrogênio. Se esse átomo perder esse único elétron que ele tem, ele vai virar um íon. Vai ficar só o próton. Então, você tem 0 elétrons e 1 próton. Você tem um desequilíbrio de cargas, uma carga líquida positiva. Você tem um íon. Agora, se esse átomo ganhar um elétron, você vai ter um íon também, porque vai ter 2 elétrons e 1 próton, uma carga líquida negativa. Então, em ambos os casos, nós temos um íon, seja positivo, seja ele negativo. Então, de uma maneira geral, a gente pode pensar o seguinte. Um átomo, ele pode, sob o ponto de vista de ganho ou perda de elétrons, ele pode perder elétrons. E se ele perder elétrons, isso vai gerar um número de elétrons menor do que o número de prótons. Se o número de elétrons for menor que o número de prótons, como os elétrons têm carga negativa e os prótons positiva, isso vai gerar uma espécie com carga positiva, porque o saldo vai ser positivo. E uma espécie com carga positiva é o que a gente chama de íon, certo? Agora, se um átomo, em vez de perder, se ele ganhar elétrons, isso vai gerar um número de elétrons maior que o número de prótons. Se o número de elétrons for maior que o número de prótons, isso vai gerar uma espécie com carga negativa. Uma espécie com carga negativa também é chamada de íon, beleza? Os próximos conceitos se relacionam com os tipos de íon existentes. Então, o conceito de cátion nada mais é que um átomo ou molécula com uma carga positiva. Ou então eu posso dizer que o cátion é um íon de carga positiva. Um exemplo seria a seguinte situação. Veja que aqui nós temos a representação de um átomo de lítio, ou seja, 3 prótons, 3 elétrons e 4 nêutrons. Se essa espécie perder um elétron, ela vai se transformar num íon, que vai ter um desequilíbrio de elétrons e prótons. Então vai ter um elétron a menos, portanto a carga será positiva. Eu posso representar esse fenômeno através desse modelo com bolinhas, ou então eu posso representar através dessa equação, onde o lítio vira lítio mais, ou seja, o átomo vira um cátion, mais precisamente um cátion monovalente do elemento lítio. Ou seja, ele é um cátion porque tem carga positiva e monovalente porque ele tem carga mais 1, porque ele perdeu só um elétron. Da mesma forma que existe o cátion, também tem um outro conceito para os íons de carga negativa, que é o conceito de ânion. Portanto, ânion é um átomo ou molécula com uma carga elétrica negativa. É quando você ganha um ou mais elétrons. E o exemplo que eu vou te dar é do átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio, estrutura eletricamente neutra, elétrons igual a prótons. Se esse oxigênio ganhar 2 ou mais elétrons, por exemplo, aqui eu vou fazer a representação dele ganhando 2, ele vai se transformar num íon, ou seja, vai ter mais elétrons do que prótons, haverá um desequilíbrio, então você vai ter um íon. Essa representação aqui que eu fiz pode ser usada também a equação, onde o oxigênio átomo vira o íon oxigênio 2-, o ânion oxigênio 2-. Mais precisamente o ânion bivalente. Ânion porque tem carga negativa, bivalente porque tem carga 2. E ele pertence ao elemento oxigênio porque essa espécie tem 8 prótons no núcleo.